pensão alimentícia, tudo que você precisa saber sobre pensão alimentícia. Então, sem maiores delongas, vou gravar essa live, vou disponibilizar o vídeo depois, tá? Porque as pessoas ainda estão entrando, então quem não puder estar assistindo vai ter uma próxima oportunidade, gente. Então, chega muitas perguntas até o escritório, alguns casos. Eu acho muito importante eu sempre estar reforçando essas informações com vocês, tá bom? E a live se aplica a homens, se aplica a mulheres, porque a lei é uma só, não tem distinção, ok? E vamos dar início à nossa live. Eu separei, na verdade eu fiz o post, na verdade que eu ia falar de alguns temas. Pensão alimentícia, regime de bens, divórcio, dissolução de união estável. Mas, para não ficar uma live muito extensa, eu vou dividir em 3 blocos. Hoje eu vou falar de pensão alimentícia, que é um tema bem extenso, bem mais complexo, certo? Porque tem muita polêmica. Nas próximas lives eu vou falar sobre regime de bens, vou falar de dissolução da união estável, divórcio, a partilha de bens. E na outra live eu vou falar sobre a importância da escolha ali do regime de bens, principalmente para quem vai ali casar. Então, se você está pensando em casar, você precisa também saber, né, a importância da escolha do regime de bens. Gente, sem maiores delongas, eu vou começar por uma pergunta que chega com muita frequência até mim. Silvana, como é fixado a pensão alimentícia? Ela vai ser sempre sobre 30%, é sempre 30% do salário mínimo ou do salário líquido? Gente, a resposta é não. Essa pergunta, as pessoas às vezes ouviu o vizinho falar, ouviu porque a pensão do fulano foi fixada sobre 30%. E isso é mentira. Em alguns casos, a pensão ela é fixada em 30% sim, porém não são todos os casos. Esta não é a regra. Não tem nada na legislação que fale que a pensão ela tem que ser fixada sobre 30%. Primeiro, como se a gente chega a um percentual da pensão alimentícia, um percentual ali apropriado? É necessário analisar 2 requisitos. Necessidade, né, de quem recebe, da criança ou do adolescente, e possibilidade de quem paga. Se for o pai que paga, tem que analisar a possibilidade de quem paga. Então vamos lá, Silvana, o que seria a necessidade da criança ou adolescente? Para eu poder fazer esse cálculo da pensão alimentícia e descobrir a necessidade da criança, do adolescente, eu preciso ver todos os gastos que esse menor tem. Inclui água, luz, educação, saúde, lazer, vestuário, aluguel, internet, enfim, tudo que esse menor gasta, gente. Inclui gás também. Então, todas essas despesas é incluído como gasto, como necessidade do menor. Então, suponhamos, lá no escritório eu faço da seguinte maneira, eu imprimo uma planilha, certo? Dou para aquela mãe ou para aquele pai ali que está com a criança preencher, né? Trazendo quais são os gastos, todos os gastos. Mas, Silvana, eu preciso apresentar comprovante dos gastos? A pensão alimentícia, principalmente a questão da necessidade, ela é presumível. Ou seja, presume-se que aquele menor tem as despesas, água, luz, educação, saúde. Então, necessariamente, você não precisa comprovar. Mas, né, se você tiver ali os comprovantes, dos gastos, eu sempre peço para que apresente, porque assim o juiz analisando, ele vai olhar com melhor olhos, né, aquelas despesas, vai ver realmente ali os gastos do menor. E preencho aquela planilha, quais são os gastos no mês. E baseado nesses gastos, eu consigo chegar a um valor. Então, se determinada criança tem uma necessidade específica de uma medicação, ou tem uma necessidade específica, por exemplo, de fraldas, então tudo isso é colocado no papel, gente. Então, primeiro, analisou a necessidade do menor, as despesas do menor mensal, certo? Segundo, eu analiso a possibilidade de quem paga. Silvana, como que eu faço essa análise? Então, suponhamos que seja o pai que paga a pensão alimentícia ao filho.
né? Então, precisa analisar qual que é a possibilidade daquela pessoa. Primeiro, quais são os rendimentos? Ele trabalha de carteira assinada? Ele ganha salário mínimo? Ele ganha acima do salário mínimo? Ele é autônomo? Ele está desempregado? Quais são as condições dele? Ele possui casa própria? Ele paga aluguel? Ele possui carro? Ele tem uma empresa? Quais são as condições, a possibilidade daquela pessoa que paga? Geralmente é o pai, mas isso se aplica à mãe, no caso que é a mãe que paga a pensão. Então, quais são as possibilidades? Lembrando que a possibilidade não simplesmente é alegar, olha, eu não tenho condições, eu estou desempregado, e não, tem que comprovar, olha, eu não tenho essa possibilidade, eu tenho simplesmente essa possibilidade, fazer essa análise em conjunto. Eu vejo que muitos falam que, olha, eu não tenho a possibilidade, mas tem ali uma aparência, sempre está em bares, sempre está desfrutando de roupas de marcas, sempre está comendo nos melhores restaurantes. Então, tudo isso influencia. Cartão de crédito, então analisa ali a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Tendo essas informações, eu já consigo ter um norte para fixar um valor da pensão alimentícia, para pleitear o valor da pensão alimentícia, porque quem fixa o percentual é o juiz, ok? Então, eu tenho a necessidade, eu tenho a possibilidade, aí eu preciso ter uma proporcionalidade. Por quê? Suponhamos que o pai, ele ganha ali R$5.000, certo? E a mãe, ela ganha um salário mínimo, 1.212. Tá? O salário mínimo atual. E a criança, ela tem uma despesa mensal de vamos colocar R$1.000, certo? Então tem que ser dividido 500, que é a parte que cabe à mãe, então 500 é o pai que paga? Não, gente, porque ele tem uma condição maior, então tem que observar a proporção também. Nem sempre vai ser esse valor igual dividido, então deve ser analisado esses requisitos. Baseado nisso, em todas as comprovações no processo, que o juiz vai fixar um valor da pensão alimentícia, olhando esses requisitos da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, pode ser, eu tive casos que foi fixado sobre 30% do salário mínimo, 35% do salário mínimo, tive casos que foi fixado de 40% dos rendimentos líquidos. Sim, exatamente. Por quê? Porque a pensão alimentícia, ela não é só fixada sobre o salário mínimo. Então, de repente, tem um genitor que ele ganha ali acima do salário mínimo, né? Ele ganha ali R$2.000. Pode ser pedido para que fixe a pensão sobre o salário líquido, por exemplo, 40%, 50% dos rendimentos líquidos, tá bom? Mas aí vocês me perguntam, Silvana, como que é fixado sobre o salário líquido? Primeiro, os descontos legais. Você deve olhar os descontos legais. O que são os descontos legais? INSS, imposto de renda, se tiver. E pede a fixação sobre ali o líquido, né? O líquido, mas por exemplo, ganha R$2.000 e aí paga 200 de INSS, vai ganhar 1.800. Mas aí ele tem um desconto teve uma falta no mês, 2 faltas, descontou R$100, por exemplo. Não vai ser fixado sobre 1.700 a pensão, vai ser fixado sobre os 1.800, porque o único desconto legal permitido, né, INSS, imposto de renda. Se o pai fizer um empréstimo, se o genitor, né, que paga a pensão fizer um empréstimo, não vai ser levado em consideração, né, vai ser sobre o valor total menos o desconto do INSS, impostos de renda, se tiver. Ou seja, você pega o valor bruto, tira ali o INSS, imposto de renda, e aí a pensão alimentícia vai ser fixada sobre esse líquido. Então, também pode ser fixado. E pode pedir incidências sobre 13º salário, sobre o terço ali de férias, então tudo que o genitor vier a receber. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam não sabendo dessa informação. Sim, o 13º, o terço de férias, tem entendimento que é devido, cabe a incidência da pensão sobre essas verbas. Silvana, mas e quem ganha salário mínimo? Posso pedir a incidência sobre o 13º, sobre, né, terço de férias?
pode sim, tem alguns entendimentos dizendo que é possível. Então, né, tem a possibilidade de estar pleiteando esse valor e vai caber ali o juiz analisar. Mas aí vocês me perguntam, Silvana, quem está desempregado, quem não tem carteira assinada, é possível a fixação, né, da pensão sobre o 13º, terço de férias? Gente, eu sempre digo, no direito, é possível estar fazendo sim esse pedido. É lógico que cada caso depende da análise do juiz, cada situação é uma situação. Nenhum processo é igual, né? Tem processo que você consegue demonstrar ali a possibilidade, tem processo que já é um pouco mais complicado. Então, vai depender da análise conjunta ali dos fatos, mas pode sim ser pedido, gente. Então, depois de tudo isso que eu falei, é que fixa a pensão alimentícia. Então, vocês perceberam que não é 30%, sempre vai ser 30%? Não, depende de cada situação, cada análise de caso, cada caso concreto. Ok, pessoal? Então, a resposta é: a pensão alimentícia ela vai ser fixada sempre quando for analisada a necessidade do menor, a possibilidade de quem paga e aí a possibilidade. Baseada em tudo isso, tudo que foi ali trazido ao processo, todo o conjunto probatório, que o juiz vai estar fixando o percentual, que pode ser 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, enfim, não tem um valor pré-estabelecido. Ok, gente? Então, passamos para a próxima fase. A segunda pergunta também, que eu recebo muito aqui no escritório, com muita frequência: Silvana, o fato de o juiz ter fixado ali a guarda compartilhada, né, a guarda compartilhada vai fazer com que, por exemplo, o genitor não pague a pensão alimentícia? É outro fato que as pessoas chegam, né, mal informadas. Gente, a fixação de guarda compartilhada por si só não impede o pagamento da pensão alimentícia. É devido mesmo com a fixação da guarda compartilhada. Então, fixou guarda compartilhada, tem sim que pagar a pensão alimentícia. Então, o genitor que não esteja residindo com o menor tem que realizar o pagamento. Mas para vocês entenderem o que é a guarda compartilhada, muitas pessoas têm medo da guarda compartilhada porque acham que vai ser 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Não, gente, isso não existe, né? Chama-se guarda alternada, que nem é aplicado, só em casos específicos e mesmo assim é muito difícil, né? A guarda compartilhada nada mais é do que o compartilhamento conjunto por ambos os genitores, pai e mãe, das responsabilidades em relação à criança e do adolescente. Então, você compartilha as responsabilidades, né? Traz mais o genitor que não esteja ali residindo com o menor mais próximo dos filhos, gente, né? Até para evitar atos de alienação parental por parte dos genitores. E tem um amplo direito de convivência. Então, a guarda compartilhada é isso: responsabilizações conjuntas sobre a vida do menor, saúde, educação, enfim, todas as decisões que cabem, né, ali ao menor, que diz respeito ao menor, é tomada conjuntamente. Claro, deve haver ali um consenso das partes, diferente da guarda ali, né, unilateral. Lembrando só que a guarda compartilhada, um dos genitores, por exemplo, vou dar exemplo aqui da mãe, por exemplo, a criança tem a base de moradia, residência fixa com a mãe, certo? Ela reside ali com a mãe, mas a guarda é compartilhada ali com o pai, ou seja, ambos possuem a guarda do menor, porém a base de residência é com um apenas dos genitores, e aquele que não detém ali o filho residindo junto, que faz o pagamento da pensão alimentícia, tá bom? Guarda compartilhada é devido pensão alimentícia. Agora vamos lá, mas o que é a guarda unilateral? Antigamente, a guarda unilateral era a regra, ou seja, por exemplo, se a mãe detém a guarda do filho, ela apenas, né,
tratava ali da responsabilização, ela era responsável para tomar todas as decisões referente ao menor, então ela é responsável sozinho. E o pai tinha ali o direito de visitas, né, de visitação, convivência garantido, mas somente ela que tomava todas as decisões. Hoje, né, atualmente, a regra mudou. A guarda compartilhada é a regra e a guarda unilateral é a exceção. É lógico que tem que ser observado cada caso, em casos de muito litígio, em casos assim específicos, né, onde o juiz entenda pela fixação do melhor interesse ali do menor da guarda unilateral. Mas na maioria das vezes, sempre que possível, é aplicado a guarda compartilhada, que também assegura ao genitor, né, o direito amplo ali de convivência com os menores, a criança ou o adolescente. Lembrando que sempre tem ali uma avaliação, geralmente passa por um estudo psicossocial, uma avaliação de uma assistente social, em que vai ver ali em qual meio a criança está inserida. Na maioria das vezes a gente pede a escuta especializada do menor, dependendo da idade, para ouvir os interesses do menor, a opinião do menor, o que ele pensa a respeito. Ouve tanto o pai quanto a mãe, enfim, quanto os familiares, para ver quais são as condições que o menor, né, está inserido, quem tem mais aptidão. Então, vai ser feita toda essa análise antes da fixação. E baseado nisso, vai ser fixado, certo? Se a guarda vai ser unilateral, se vai ser compartilhada, o que mais atenda ao interesse do menor. Gente, eu sempre falo, não é o que mais atenda aos interesses dos pais, é o que mais atenda aos interesses da criança e do adolescente, porque a gente sempre fala na proteção da criança e do adolescente. Então, muitos acabam esquecendo e pensando simplesmente no interesse do pai, no interesse da mãe, e não, é no interesse do filho, gente. Então, guarda compartilhada, guarda unilateral, não precisam ficar com medo, gente, da aplicação. Sempre vai ser analisado o melhor interesse para o menor. Ok, gente? Então, essa é uma pergunta também muito recorrente que chega no escritório. Vamos lá. A terceira pergunta. Silvana, eu tenho que esperar vencer 3 parcelas da pensão alimentícia para poder ali cobrar o atrasado? Eu sei que a pensão alimentícia tem uma polêmica muito grande em relação ao atraso de pagamento de pensão alimentícia. E eu sempre falo, gente, não sou eu que estou vindo aqui falando coisa da minha cabeça, tirando coisa da minha cabeça, né? A gente tem a legislação, tem o Código de Processo Civil, né, que nos ampara, tem a lei que diz, tem as jurisprudências, tem as doutrinas. Então, são assim, uma série de institutos que a gente, né, estuda, que a gente verifica para poder até mesmo passar a informação correta para o cliente. E é claro que o direito de família ele sempre está atualizando. Então, o que era ontem pode ser que não é hoje, certo? Mas a gente é amparado pela legislação. Então, vamos lá. Eu preciso esperar vencer 3 parcelas para cobrar o valor da pensão em atraso? A resposta é não, gente. Não precisa esperar vencer 3 parcelas. A legislação, ela fala o seguinte, olha, suponhamos, vou dar um exemplo para vocês, né? Suponhamos que quem paga a pensão tem que pagar ali todo dia 10 de cada mês, certo? Suponhamos que hoje seja dia 10 de maio e venceu a pensão venceu hoje, dia 10, e aí não pagou. Chega amanhã, né? Quem recebe a pensão, né? Pode, né? Venceu hoje, amanhã tá em atraso já. A partir do dia seguinte já está em atraso. Não pagou, já pode estar pleiteando na via, né? Na via judicial, a execução, a cobrança desses valores. É claro, gente, que eu sempre oriento que manda uma mensagem, nem converse com quem vai pagar, caso às vezes ele tenha esquecido, aconteceu alguma coisa, sempre partir pelo bom senso, mas na maioria das vezes, quando não tem ali essa conversa, ou não tem o pagamento realizado, aí sim pode estar adentrando a via ali
judicial. Então, venceu hoje, amanhã não tem o pagamento, já pode estar cobrando. Então, não precisa esperar vencer 3 parcelas. A partir da primeira em atraso, já pode estar realizando o pagamento. O que eu penso que o povo confunde, as pessoas acabam confundindo? O fato das 3 parcelas que o povo acaba confundindo e achando que tem que esperar vencer 3 é o seguinte: a legislação, ela fala assim. Então, suponhamos que o devedor de alimentos, aquele que é responsável por pagar os alimentos, certo? Ele fique 3 meses sem pagar, 3 parcelas. Até essas 3 parcelas tem um procedimento específico. Eu posso estar pedindo a prisão civil do devedor. É lógico, eu entro com um processo de execução, o juiz vai intimar a parte para pagar em até 3 dias. Se não pagar, né, corre o risco de ser ali determinada a prisão civil do devedor. Enfim, tem todo um procedimento. E aí eu posso estar cobrando sob o rito da prisão essas 3, até 3. Então, posso pedir a prisão dessas 3 que estão em atraso. Olha, ele não pagou as 3, então sobre essas 3 eu posso pedir ali a prisão. Eu posso pedir sobre a primeira só, posso pedir sobre a segunda. Venceu um mês, eu já posso pedir a prisão. Venceu 2, eu já posso pedir até 3 sobre o rito da prisão. E as que vencerem no decorrer do processo. Mas suponhamos que o devedor ele esteja em atraso 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Como que eu vou proceder? Eu só posso pedir 3 e as outras 2 eu não consigo mais cobrar? Não, gente. Sob o rito da prisão, para pedir a prisão, olha, você tem que pagar, senão você corre risco de ser preso. Eu posso pedir sobre essas 3. As anteriores, de janeiro e fevereiro, eu posso sim cobrar na via judicial. Porém, eu não posso já pedir a prisão do devedor, caso ele não pague dessas 2. Eu posso cobrar, mas sobre outro procedimento, que é o da expropriação de bens, ou seja, sobre o rito da penhora. Então, se a pessoa tem bens no nome, tem dinheiro em conta, eu posso entrar com um processo judicial para cobrar, mas essa pessoa não vai presa. Eu posso expropriar os bens. Ah, tem dinheiro em conta? Pede para o juiz bloquear. Tem um veículo? Pede para penhorar para ser descontado o valor da pensão. Então, muitas pessoas acabam confundindo. 3, posso pedir a prisão civil do devedor. Se ele não pagar, é ali decretada a prisão. As anteriores, as antigas, eu posso entrar com um processo de penhora de bens para que seja realizado o pagamento. Vocês entenderam? Estou muito rápida? Que eu falo bastante. Vamos lá. Então, vocês entenderam a questão? Até 3 em atraso, posso entrar pedindo. Não preciso esperar vencer as 3 parcelas. Pagou, venceu hoje, amanhã eu já posso pedir. Ok? Lembrando que sempre vale ali o bom senso também.